Aí o defeito é uma das 3 chaves que atende ao prédio da Câmara. Previsão de 2 horas para troca da chave e reconexão dos cabos. Então, hoje nós vamos ter que fazer uma reunião, né, sem o suporte. Vamos voltar como era antigamente na vida, né? Não tinha luz, não tinha celular, não tinha nada. Eu tô por aqui. Mas é um prazer recebê-los. Hoje o Felipe vai estar faltante, que hoje ele tem outro compromisso. E eu não sei se não vai ficar prejudicado o que nós faríamos, que é a apresentação de cada GT, porque vocês tinham a apresentação. E aí, sem luz, nós vamos... Bom dia. Também, né? Mas a gente pode falar. O jovem empreendedor. Defesa oral. Façam então. Temos alguém novo no dia de hoje? Por gentileza, então, só levantar. Se alguém for falar, daí alcança o... Que chique, olha aqui, gente, coisa antiga. Tá valendo. Só levantar e se apresentar, então. Podia ser daquele de apertar o botão. Eu não entendi o nome. Rosecler. Faço parte do time do SUDA, sou diretora executiva, sou do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, assim como também do SHPO, que é do Sindicato Social Hotel de Porto Alegre. Sim, bem-vinda, Rosecler. Mais alguém novo? Presencialmente nova, né? Luciana Bertoni, sou empreendedora, empreendo na área da educação, da comunicação e também produção cultural. Sou cantora cultural, educadora e comunicadora. Muito obrigada. Presencialmente hoje, né? Porque acompanho o virtual. Coisa boa, bem-vinda, Luciana. Meu nome é Marilene Alves, sou empreendedora na área da beleza, dou curso profissionalizante para mulheres carentes na periferia e também dou curso online para mulheres e crianças. Muito obrigada. Meninas, né, adolescentes. Sim, muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém, gente? Não? Então, todos bem-vindos, né? Esperamos que a gente possa construir cada vez mais. E eu vou passar de pronto as meninas para falarem sobre a Semana do Jovem Empreendedor, que era uma das pautas que a gente falaria hoje, além da apresentação de cada GT, mas eu acho que a apresentação de cada GT a gente pode passar para outra semana. Vamos ver então, gurias. Bora? Pode começar, com certeza. Bom dia, pessoal. Luziane, coordenadora do GT de Qualificação. A Semana do Jovem Empreendedor, de 1º a 7 de maio, nós temos uma programação parecida com a do ano passado, descentralizada. Quem aqui já estava no ano passado? Só para ter a noção. Ok. O ano passado foi proposto que a Semana do Jovem Empreendedor fosse totalmente descentralizada, onde cada um de nós é um agente para organizar uma atividade de forma autônoma, organizar, divulgar, estruturar todo o evento, seja ele online ou presencial. E também, depois, fazer os registros para que a gente tenha o feedback. Esse ano a gente tem uma proposta, além dessa forma descentralizada, de fazer cursos, workshops, eventos online, lives e afins. A gente tem a proposta também de fazer um workshop presencial, se possível, aqui na Câmara, no dia 3, que é um sábado, se a gente tiver um espaço. Que a ideia... Já vou ver. Que a ideia... Cadê a Lesi? Lesi já vê dia 3 de maio na Terra. Qual o objetivo desse evento no dia 3? Trazer de uma forma presencial todos os temas importantes para quem está começando a empreender, quem está buscando o seu espaço no empreendedorismo. Tanto na área de soft skills, ali, autoconhecimento, autodesenvolvimento, quanto a questão da ambiência, a questão da mentalidade, a questão de qualificação técnica, mesmo as hard skills. Então, nessa modalidade, nosso objetivo é fazer para ser pílulas, entregar ouro em pó mesmo para quem estiver lá, na modalidade de TEDx, ali, pocket palestra de 15 minutos, onde vai ser entregue um conteúdo legal. O esforço de todos que estiverem participando é para isso, para que desperte naquele jovem, e nos jovens há mais tempo que estarão presentes também, o desejo de buscar mais, de ter mais o conteúdo. E também painéis
onde, no caso do jurídico, eles vão fazer a apresentação da cartilha e já debater os assuntos pertinentes ali. Então, a nossa proposta para essa, já está o material todo pronto, não deu para apresentar hoje, já está todo o material pronto, convite, que depois, quando eu cheguei em casa, porque eu também esqueci o celular hoje, só para ajudar. Tá bem analógico. Total. Então, eu já vou enviar, porque já está pronto o convite, para que a gente envie também para os nossos amigos que podem organizar atividades, o link do site, onde a gente vai, como no ano passado, ter uma agenda de todas as atividades ali, com todas as especificações, o tipo de card, todo o material que vai ser disponibilizado. Então está tudo pronto, a logo da Semana do Jovem Empreendedor, o material está todo composto já, e assim que eu chegar já coloco no grupo, e aí o pessoal distribui, mando para a Les e ela coloca lá no grupo da Preped, para que haja um entendimento ali, no falar aqui pode escapar alguma coisa, mas a ideia é, cada um de nós, além de organizarmos evento, convidarmos pessoas, instituições, quem pode organizar evento? Empresas, instituições, escolas, órgãos públicos e qualquer tipo de evento que some na ideia de levar conhecimento, espalhar por Porto Alegre, em todos os bairros, lá na Zona Sul, Extremo Sul, Restinga, Lami, Zona Norte, em todos os lugares que tem atividades. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de se deslocar para poder usufruir. Então, ter próximo é importante. Não se subestimem, entreguem. Às vezes a gente tem aquela sensação assim, tá, mas o que eu vou compartilhar? Eu não tenho. Todos nós temos algo a ensinar e a aprender. Então, se a gente tiver o coração aberto para isso, fica excelente. Vamos fazer essa força-tarefa, a gente não tem muito tempo. Dia 1º começa a semana, né? Então já começam as atividades. Quinta, né? É uma quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Vamos pegar o feriadão, né? Mas paciência, é o calendário que a gente tem. Então... mas acho que quinta não vai dar feriadão. Se fosse sexta. Só a galera mais... As escolas talvez façam, não? Normalmente a escola dá uma... Tem que dar uma olhada. Então, é só essa questão assim, dos dias ali, mas eu acho que a gente tem um potencial imenso para fazer dessa semana um marco realmente. Era para ter sido ano passado, infelizmente, pelas inundações, nós tomamos um banho de água fria, né? Mas esse ano a gente vai com tudo. Literalmente. E esse ano aqui a gente vai com tudo para levar para os jovens, para os não tão jovens, para os jovens há mais tempo, para todo mundo. Empreender é muito solitário. Então, quando a gente consegue compartilhar e entregar, dar o ombro aqui, ó, vamos junto, fica um pouquinho mais acessível para as pessoas. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida que tenham, pessoal, me perguntem, tá? Me chama ali no privado, tá tranquilo. E assim que eu chegar em casa, porque como eu esqueci o celular, eu já vou compartilhar ali o convite, onde já está tudo descrito. Só que descrito. o convite tem que mostrar antes para nós, tá? Sim. Não bota ali antes. É praticamente o mesmo do ano passado. Eu não me lembro, deixa eu só dar uma olhadinha. Sim, eu mando para lá, te mando ali. Daí, tá. Antes de botar. O convite, link da logo, link do site. O site ainda está com os do ano E tu passado. lembra quais eram as atividades? Pelo menos para o pessoal ter uma ideia. Live, workshop, curso, treinamento, aulão, roda de conversa. Soma. Qualquer tipo. Mas vai ser descentralizado. Descentralizado. Essa parte descentralizada e com um dia aqui que nós vamos aí organizar. Dia 3 nós vamos organizar o workshop, daí já mais estruturado, tendo um início, meio e fim, para entregar um conteúdo legal. E tu já tem quem vai fazer descentralizado? Descentralizado do pessoal? Sim. Todos nós. Já tem, o pessoal já está se organizando. Não, é que a gente está lançando hoje aqui, porque justamente lá naquela reunião anterior não teve, a gente já ia anunciar lá. Vai se repetir muito o que já estava do ano passado. As pessoas já tinham cadastrado todos os eventos no site. Vão ter que cadastrar tudo de novo, pessoal. Tinha vários eventos já. Eu acredito que seja das escolas, né? Não. Tinha também alguns nas escolas. Mas não era o projeto das escolas. Tinha alguns nas escolas. Agora, pode haver em escolas também. Então... mas aí a escola nós temos que trazer o secretário, entendeu? Porque mudou tudo. Por isso que eu estou perguntando.
quais são as atividades. Que de escola não dá para ainda. Nós temos que chamar, Sim. tem que conversar, e eu acho que em escola vai Fica ficar mais mais. em cima. É. Sim, não. A não ser que Mas haja tinha das algum próprias professor que entidades, queira levar tinha, alguma né? atividade. Que não pode, né, amor? Agora é só passando com decreto, não pode entrar em sala sem entrando contra. Tudo passa pela. Tem decreto. Então isso vai ficar para o ano que vem, essa parte de escola. Pois é, acho que da escola. Ou então o que a gente pode fazer é o convite nas escolas para que eles venham no sábado. Convidar, sim. Isso sim. Que vai ser uma ótima oportunidade para eles também. Eu acho que isso, Tá, qualquer dúvida. Pois é, queria mais era trabalhar hoje. Restinga, quem é que vai fazer lá? Vocês lembram? Não sei se tinha o pessoal do Empreendedores da Restinga. Tinha. Como é que era o nome dela? A Roberta? Não era a Roberta. Tinha uma outra senhora que veio. Ah, tinha a senhora com a mulher. Ela fez A atividade. Joyce. Joyce, né? É, a Joyce da Restinga. Eu acho que. E a partir de agora a gente vai movimentar essa rede. Convidar as pessoas. E ter. Vai ter que refazer esses convites das Sim, pessoas total. que já tinham alimentado o sistema Pois é. antes. Não. Para que reative a ideia, porque as Com ideias certeza. elas já estavam prontas para serem aplicadas, né? Mas agora tem que dar um reset. né? Exato. Tem que dar um reset, entrar em contato com essas pessoas novamente e começar literalmente do semi-zero, né? Para fazer a. Tu sabe que acho que no dia 3 de maio o que dava para fazer, estamos aqui falando, é reunião de trabalho, né, Sim. gurias? Todo mundo entra e fala. Dia 3 de maio a gente podia trazer aqui o Agas Jovem, que é da Associação dos Supermercadistas, eles têm o núcleo dos jovens, o Sim de Lojas Jovem, que também tem. Quem é o outro que tem? A AGPOA, a Associação dos Jovens Empresários. CDL, não sei se tem, núcleo jovem tem. Vamos anotar isso, porque dia 3 nós já estamos montando, ó. Aí estarem aqui para dar as suas falas, esses núcleos. E para o dia 3 seria interessante se a gente conseguisse um nome para chamar. Será que rola um Tinga? Será que ele vem? É Posso difícil? tentar alguém? muito em cima. É. E outro, Tinga não vem com menos de 200 É. pessoas, né? Vamos falar sério. Alguém Tinga não- que possa também chamar, porque para vir o pessoal, um apelo, né? Tem que ser alguém que chame a atenção deles. Eles vão usufruir de todo o conteúdo, mas aquele apelo Tem que ter o chamariz, é o né? chamariz. Quem que a gente poderia... Eu acho que a gente Só tem. para acrescentar na lista, o CRA Jovem, Câmara de Jovens Administrativos. Tem? A gente pode fazer um painel com eles. Pois é. Vou botar aqui. O Ana Terra são 130 lugares. Se é que está disponível, dia 3. É sábado, né? Sábado. Seria interessante também a gente talvez mandar um ofício para a OAB, porque eles têm uma comissão da jovem advocacia. Tem? Então o jovem advogado é um empreendedor. Né? Boa. Interessante a gente trazer. Todos os setores, acho que agora nós vamos fazer essa força-tarefa para buscar, convidar, não só para o sábado, mas para que façam atividades descentralizadas também. Porque O próprio IE, né? IE. para que eles também, além de vir, façam Porque atividades. tu tem quem já tinha o antigo, né? Quem já estava O site? cadastrado. Quem já tá tinha lá, eu não alimentado com as não mexi. informações. Já tá lá. Ali já é meio caminho andado de quem já tinha cadastrado as atividades. Quem tá com esse site? A gestão do site? Eu? Acho que é a Luz. Alguém se levantou? Só vocês complementar, a comissão também de educação da OAB, eles fazem bastante projetos para educação envolvendo jovens e crianças. Então, chamar também a comissão de educação da OAB. É que aqui nós estamos mais para empreendedor. Não, mas eles fazem várias qualificações, várias. Eu estou em ambos, né? Estou em qualificação e educação, mas faz E qual comissão de educação? Não, eu estou no GT Educação. Tá, mas qual a comissão de educação que fala para chamar? Comissão de educação, comissão de Da OAB, é isso? Da OAB? Não. Eles têm projeto. Ah, da OAB, tá. Isso, complementando a fala aqui. Tá. Nós temos que fazer um chamamento. Botei aqui o Tinga para dar uma olhada com ele. Ou alguém não similar, mas
Alguém Quem tem são apelo- os nomes? É, empreendedor, que quem chama, mais? podia Sobes? Não sei se alguém tem. O Dunga. Dunga. Mas essa gurizada agora conhece o Dunga. O Dunga da nossa época. Que já nem conhece, né? É. Mas pra ter um chamado é interessante, Alguém pra fazer que, aquela do chamada esporte que principal, empreenda, é. assim, que tenha um apelo. Geralmente esporte é o que mais conecta, Sim. né? Tá. Sim. Só que nós tínhamos que ter certeza de público, né? Não chegaram aquela vez fazer a relação de inscritos para participarem, não. Não, Não, porque né, era a gente- descentralizado, Era era totalmente descentralizado. descentralizado. E a gente não ia fazer nenhuma junto, É, né? Não, o ano passado não. O ano passado era todo descentralizado. Por isso que esse ano, conversando com o Felipe, lá semana passada eu estive lá. Eu acho que ele achou uma legal presencial também. é importante. Eu também E acho. uma de todos, né? Pra É o que unir. conecta, é o presencial, não adianta. Vai ter presenciais nas descentralizadas, com certeza. Mas esse Tem todo... que ter aquele fechamento, todo, como se fosse o fechamento da semana, exatamente. né? O ápice da semana. Que aí vem mídia, vem tudo e vê o que está sendo feito para... Mais alguma coisa, gente, para essa semana do Jovem Empreendedor? O nosso... Não sei se vocês tem alguma coisa para colocar. Não, porque eu já tinha falado com a Luzi que para fazer o painel da cartilha, né? Que a gente está finalizando a cartilha do empreendedor, para daí lançar lá. É ótimo. lançar nesse Seria painel, e bom. fazer Seria ótimo. lançar a cartilha. No fazer dia um 3 bate-papo mesmo. No dia 3, fazer um painel da parte jurídica ali, e aí já, daqui a pouco já pega essa OAB jovem pra, junto com vocês. Tô vendo aqui também, para dar público, a gente vê uma escola. Mas é ensino médio. Uma escola técnica. Técnico. Bom dia para todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Janaína Crespo. Eu estou junto com a Nilza na coordenação do GT Educação, né? E dentro do grupo de trabalho Educação, o nosso foco é levar a educação para o empreendedorismo, entender que os jovens entendam, né, o que é empreender. Não seria a capacitação em termos técnicos, mas para que eles tenham a noção do que é empreender, quais são as boas práticas do empreendedorismo. Né? Então, esse é o foco do nosso grupo. Para a Semana do Empreendedor, o que nós pensamos em contribuir? Né? Nós nos dividimos em 4 grupos de trabalho, subgrupos, né? dentro do nosso GT, em que a gente falar sobre o que é empreendedorismo, quais são os desafios atuais para empreender, fazer também um apanhado sobre como está o mercado de trabalho hoje e fazer um apanhado sobre as profissões, né? Trazer uma clareza sobre as inúmeras opções que o jovem tem em termos de profissões. Nós tínhamos focado daí, Nádia, em fazer eventos presenciais nas escolas, até fizemos uma relação de escolas que a gente podia ir. Agora, com essa informação que precisa ser via decreto... Sim, tem um decreto que não pode entrar sem autorização do secretário. Tu acha que é viável, talvez, a gente tentar nesse Tem tempo? que chamar muito ele. pouco. Não, para essa semana não. Nem tem. Então, nós temos a opção de fazer uma entrega através de vídeo desse material, que pode ser disponibilizado nas redes. Boa. Ou a gente pode encaminhar também para as escolas, porque a gente tem vários especialistas que se disponibilizaram a falar sobre esses temas, né? E a gente entregar a nossa entrega, então, serão vídeos técnicos sobre esses temas. Comandante, a gente pensou, como a colega falou, da escola aberta, que existia a escola aberta, onde, junto lá à SEC, que a gente poderia, sim, participar. Isso é ali não é na SEC, é aqui da prefeitura, do município, como é que é o nome? Que a Ju falou que eu tinha. O projeto Escola Aberta. A Escola Aberta, que era do município, que a gente teria... Eu não sei se eles estão, eu vou ver. Sabe se deram continuidade? Se deram continuidade à Escola Aberta. A gente está sem luz, né? Então o microfone não está funcionando por óbvio, e daí a casa está mais difícil de ouvir. Se puder falar um pouquinho mais alto. Tá, eu pedi para a comandante Nádia que existia no município um projeto que se chamava Escola Aberta, onde os empresários poderiam, sim, com autorização, entrar nas escolas e levar temas diversos
para os jovens, né? E a nossa ideia era entrar através deste projeto Escola Aberta, porque sim, agora o comandante falou por decreto, né? Então, dificulta um pouco assim o trabalho do grupo da educação, porque a gente pode fazer por live, sim, mas a gente sabe que o presencial, ele engaja não só o estudante, mas também o professor e a própria escola, né? Então, a gente teria da nossa ideia, né, claro. É o nosso projeto. O decreto, só para vocês entenderem que não é ruim, tá? O decreto é maravilhoso, porque entrava o pessoal da esquerda lá quando queria, quando fazia, e aí, ó, agora não. Agora não é casa mais da mãe Joana. Não, só isso para é deixar bom. claro, o decreto fomos nós até que aprovamos aqui na Câmara. Por quê? Porque PSOL, PT entravam lá para fazer campanha política dentro das escolas. Ah, mas como que entrava? Ah, porque tem diretor que autoriza. E aí iam lá para falar que os brancos eram contra os negros, e a gente, quando parou isso, deu e agora? Assim, olha só, o secretário da Educação é que cuida de todas as escolas. Ele é que autoriza ou não quem vai entrar lá e tem que ter um objetivo para entrar. Então é bem bom, por isso que eu disse que eu acho que não vai ter tempo para essa semana do empreendedor, porque o secretário está chegando, até me falou agora, está previsto ponte. Dia 2. Sim, é o que eu imaginei. Feriado ponte, né? Daí das escolas é segunda, terça e quarta. O nosso projeto, a Nilza fez uma apresentação muito legal que conseguia mostrar exatamente os pontos que a gente ia abordar, e a ideia realmente era envolver alunos, colaboradores e comunidade. Né? Porque às vezes a comunidade está muito presente, até no entorno das escolas, às vezes eles estão vendendo alguma coisa, tem um pequeno empreendedor fora da escola, dentro da escola não é permitido, né? Eles não podem, inclusive, quando eles têm, assim, final de semestre, final de ano, que eles vão formar, eles não podem só com a fiscalização da nutricionista, né? Então, a gente tem o comércio do entorno ali, que também é importante, nós entendemos como importante, para que também esse empreendedor do entorno, ele possa se compreender melhor e inspirar os próprios estudantes, porque a gente está vivendo um momento muito interessante hoje em relação ao jovem da empregabilidade, como que ele vai se colocar no mercado de trabalho, porque ele quer ser muito digital, né? Ele acha que ele vai chegar lá e vai enriquecer, e não é a verdade. E aí a gente vai ter, assim, um tempo desse jovem afastado da escola e afastado do trabalho, porque ele vai estar realmente sem nada. Então, a nossa ideia era... Ia fortalecer nas comunidades, né? Que cria esse senso de pertencimento com as empresas que atuam ali, com o pequeno empreendedor, aquele que vende o caderno, que vende às vezes o lanche, que tem o mercado dentro do bairro. Então a nossa ideia, quando fosse para dentro da escola, era chamar essas pessoas também. Né? Porque muitas vezes os filhos do empreendedor, desse pequeno empresário, está estudando ali. Então a ideia era a gente poder compartilhar esse conhecimento com um número maior de pessoas, não só com os alunos, né, Nilza, mas também com a comunidade local. E assim, a ideia era assim, a gente levar como se fosse esse despertar para eles neste momento, e que seria na Semana do Jovem Empreendedor, para depois a gente poder lançar um desafio para eles trazerem projetos de empreendedorismo, que era o que a gente tinha para futuro. Assim, e aí já fazer uma aliança com o pessoal de capacitações e com outras entidades que se disponibilizaram, como cursos, universidades que ofereceram alguma premiação a quem se destacar no projeto. Isso. Daí, recebe bolsas, coisas assim. Bolsa de curso superior, bolsa de cursos... profissionalizantes. Inclusive a Mari que está ali, né, Mari? A Mari ofereceu, né, 10 cursos gratuitos de manicure e pedicure, então é para essa comunidade. Eu acho que isso é muito... Obrigada, Mari. A Mari é sensacional. Então, assim, isso faz com que a gente tenha interessados, né, no trabalho e em se desenvolver, porque... a área da beleza é uma área... Não tem mais escola aberta. Eu estou conversando com vocês e falando com o secretário da Educação, tá? Estou prestando atenção. Não existe mais. Era um programa antigo do governo federal. Faz anos que não existe mais. Sim, eu sabia desse projeto, a Ju nos contou desse projeto, mas infelizmente... E ele está revendo se dia 2 não vai ter aula por conta da greve
terminou Mais Educação, que é uma escola aberta. Eu dava curso profissionalizante para as crianças, né? E matemática lúdica também. E aí foi encerrado esse projeto que foi muito triste, né? Porque as crianças tinham um período da manhã, a aula normal, e à tarde eles tinham os cursos profissionalizantes. O contraturno, né? Estão falando. Na escola e dava os cursos. E o governo tirou esse trabalho tão lindo que a gente fazia dentro das escolas. Eu trabalhei muito no Mais Educação, no projeto. Não, em termos de divulgação, já que a gente acaba esbarrando em algumas burocracias, né? Alguns problemas como, por exemplo, criar a rede social, que era uma ideia e não tem como. Tem como colocar cartazes nas escolas? Tem, desde que autorizado pelo secretário. Bem tranquilo. E isso teria tempo, tu acha, para... Eu teria que marcar com ele. Nós estamos agora, olha só como é que a gente está. É uma reunião por mês, né, que a gente tem da FREPED. A próxima já é a Semana do Empreendedor. Eu acho que tudo que a gente acrescentar e que vai ter problema da gente ter que conversar com outra pessoa, eu tiraria dessa vez. Entendeu? Porque aí a gente vai ficar, vai ter. Por exemplo, Sim, tá, secretário eu sei que está viajando essa semana também. Semana que vem já é não sei o quê. Vai encurtando. Sim. Eu não faria agora. Faria Mas com tu pode mínimo de incluir risco. no site as informações sobre a Semana do Jovem Empreendedor do Grupo de Educação. Sim, claro. Então a gente poderia produzir esse material para passar para a Luziane e ela incluir no site, a gente divulgar nas nossas próprias redes sociais, né? É bastante importante, pessoal, daí temos o que nosso pulverizar papel, isso. né? Também de divulgar nas nossas redes, né? Fazendo ali. O bom é que o Felipe já é da secretaria, então facilita. A gente não tem a Secretaria da Educação aqui. Senão já facilitaria também. A gente teria que ter alguém, né? Então esse é o nosso projeto, é levar esses 4 temas, depois a gente pode compartilhar ali no grande grupo o material, para que todos saibam e nos ajudem a divulgar. Exatamente. E a intenção nossa realmente do grupo é não ficar somente nas escolas, mas na comunidade local, que se retroalimenta desse conhecimento. Quando a gente pensa assim, claro que a gente está dentro da Câmara Municipal, a gente queria levar para as escolas do município e escolas públicas, não que a gente não possa levar em escolas privadas, né, particulares, mas a ideia realmente é oportunizar para quem não chega a informação, porque acaba que não faz muito sentido assim para determinado público, né? Sim. Então, quando a gente faz o perfil do nosso público, a gente tem que entender quem não tem a oportunidade. Né? Acho que também a gente, agora de posse do convite depois, a gente também divulgar nos grupos que a gente faz parte, não só largar lá o convite, dizer o que é para as pessoas, faz um videozinho e tal, estou participando aqui, é um evento descentralizado, todos nós podemos ajudar e tudo mais, para que as pessoas... tem muita gente na nossa volta e que às vezes a gente não se dá conta, mas que podem fazer. Podem fazer algo presencial, podem fazer algo online, um aulão, uma live, tudo soma. Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, esse é o objetivo, né? Com um conteúdo de qualidade aí, para tirar esse povo da solidão. E eu vou dizer para vocês, agora me deu outra ideia, mas é tudo em cima da hora, né? Aqui a Câmara, volta e meia, tem feiras. Feira de artesanato, né? De alimento, não. É por conta da agência, da fiscalização da agência sanitária. Mas de artesanato sempre tem. E eu propus agora, e vai acontecer, uma feira, uma apresentação, vai ficar uma semana, das pessoas com deficiência, na verdade, mais especificamente com TEA, com autismo. Então, nós vamos ter uma exposição que os autistas fizeram. E aí, uma das coisas que nós poderíamos ter feito, e aí vai emendar com a da mãe, aí não dá para ser, mas enfim, só vou falar, porque eu vou lembrar tudo que está acontecendo, é uma feira dos jovens empreendedores, para eles venderem seus produtos. Era bem legal isso.
Mas pode ser feito depois também, já limpa? Fazer depois. Não tem? Que agora eu vou ter a da Páscoa, Feira da Páscoa, que vai ser... Para vender produto, para se A da divulgar. Páscoa é 14, 15 e 16, que essa já não dá. E a das Mães, que vai ser 5, 6 e 7, também não dá. Mas dá para fazer na última semana de maio, 1º de junho, a gente fazer uma exposição para venda dos jovens. Uma coisa também que tu falou de ter, para maio não teria, mas se vier o meu genro, se ele vier em julho para cá, a gente pode fazer um evento, porque ele é jogador da NBA, jogador de basquete, então assim... A semana do jovem empreendedor é agora em maio, mas a gente não precisa ficar só amarrada, né? Só porque a gente tem educação, tem tantas outras coisas. E aí, quando eu estava em Canela, no município de Canela, eu levei ele, foi assim, muito bacana a presença dele. Inclusive, as escolas disseram que tiveram mais alunos querendo jogar basquete. Então, Inspira, assim, inspira. Maravilhoso. Dá exemplo, né? E estimula, Sim, né? não, e ele, tipo assim, ele tem 21 anos também, então ele é jovem. Então é uma coisa É bacana. que nem eles, né? É um então, deles. assim, o verso é muito igual, né? O que tu quer e tal. Apesar de eu não falar nada em português, mas enfim, a gente vai traduzindo. Sim. Mas é bacana, porque assim, pra gente é só um jovem, mas pra eles pode ser assim, uma estrela, alguém que chegou, alguém, né? Então isso é bacana a gente ter também. Ótimo. Daí, se ele vindo em julho, daí pode ser uma... Gurias, se dia 2 não tiver a ponte, eu acho que dá para tocar 3. Mas se tiver a ponte de não ter aula nas salas de aula, nas escolas, eu acho que é ruim dia 3, viu? Tava para passar para 10. Aí depois... 10 ali é Dia das Mães, aí muita gente viaja. Dia das Mães, domingo. Dia das Mães. Gente, mas que tanto feriado. Meu Não, Deus! Aí quando a gente não consegue Não é, trabalhar, Dia das uma Mães é hora Dia que das vai. Mães, né? É. Aí chega a dar medo, porque a gente fala em Dia das Mães, a gente já pensa em final do semestre, que a gente recém começou o ano. É, Então que tem aula nas escolas. É, Vamos eu acho ver, que chega tem de uma votação. escrita. Fiquei batendo cabeça um e-mail para o empreendedor, né? Eu tenho muita bagagem na área comercial e eu disse, eu preciso distribuir. E eu comecei a bater nas escolas profissionalizantes. E nessas escolas profissionalizantes eu não conseguia avançar, escolas do governo. E aí o que eu peguei e comecei a pensar, qual é a escola que eu gostaria de dar aula como voluntária? E essa escola que me acolheu através da Avesol foi a Fundação Pão dos Pobres. Então, uma vez na semana, eu vou lá e dou aula para eles, das 8 às 10 horas. Qual é o curso? Vendas e atendimento ao cliente. Aí eu tenho 20 pessoas que são os jovens, de periferia, onde eu consigo passar o meu conhecimento. E eu digo assim, o quanto eu sou feliz em fazer diferença na vida daquelas pessoas que eles não faltam, eles vêm ali às 8 horas da manhã, eu chamo eles de guerreiros porque eles venceram a cama. Porque às vezes é difícil levantar cedo e aí depois vão para outra aula. Então, assim, o que vocês estão falando aí faz muito sentido para mim e eu cada vez eu me integro mais e digo assim, nossa, eu quero continuar participando aqui. É uma pena que a última reunião que eu vi foi em maio, antes das enchentes. Eu digo assim, nossa, eu tenho tanta bagagem para passar, como é que eu vou passar? E aqui eu acho que é o meu caminho, entendeu? Mais um caminho que eu consigo, então, distribuir meu conhecimento. Muito obrigada, eu estou à disposição, tá, gente? Que bom, é isso aí. Eu vou tentar conversar com o secretário, está aqui online. Eu pedi um horário com ele disse, o horário está difícil, mas aqui dá para falar. E o bom é isso, né? As facilidades. Pois não. Com licença. Complementando a sua fala, eu ia complementar exatamente isso, que a gente tem que pensar. É uma educadora digital e multiática, até insisto para as mulheres, com jeito de educação, sobre isso, né? E trazer bastante conteúdo, um bom conteúdo, né, para as pessoas. Porque a gente não acesso à informação e a informação, né, que ela seja correta. E a questão também da educação diática, do fake news, etc. Como é importante a gente produzir conteúdos e colocar lá à disposição para as pessoas terem conteúdo bom. Poder empreender de maneira eficaz e ter as noções de desde que nem sabe o que é empreender ainda, até que a gente aprende a se qualificar cada vez mais, né? Todos nós estamos todo aprendendo, né? E trazer essa questão também que eu trouxe várias vezes, a questão da educação midiática, né? Despertar no jovem, assim, o que ele consome, onde ele consome,
gente estava na educação midiática, ela é para todas as idades, não somente para jovens. Então, fazer o bom uso das redes sociais, das ferramentas digitais, para usufruir e melhorar os seus negócios. Que a gente falou também a questão da comunicação. Eu gostaria de saber, eu não sabia que eu estou chegando agora, estou me inteirando de tudo que está acontecendo. Queria também entender se nós não temos a permissão de fazer uma rede social do próprio GT, nos repassaram. Mas onde a gente poderia ter esse repositório? Eu, Luciana, me prontifiquei a criar um glossário dos empreendedores, né? Um glossário. Onde é que esse material vai estar todo disponível? Isso pode ficar na página da Câmara. Aí tem a FREPED e ali na página da Câmara, sim. Entendeu? Site, né? É. Dá muito mais visibilidade, muito mais confiança. Mas é Isso. Uma Tá. noite no que ela falou. Desculpa, alguém mais quer falar? Não, posso. O que ela falou ali, eu acho que é bacana a gente ter também dentro do site da Câmara, porque quando o jovem, assim, ele vai lá no Sebrae, tem lá no site do Sebrae, para que também vire referência para o jovem, né? A gente ter esse conteúdo e poder publicá-lo, né? Porque, eu quero um curso, vai no Sebrae. Mas por que não aqui se tem uma frente trabalhando para isso, querendo incluir o jovem? Então, acho que a gente tem que ter um pensamento voltado, sim, para isso. Aham. A gente já encaminhou, né, Cris, o indicativo de um local só para estágios? Já foi? Para ter um local, assim como tem o Cine para trabalho, que as pessoas todas que querem trabalho procuram num lugar, também nós encaminhamos o indicativo para o prefeito de ter um espaço único Público, de estágio. Não empresa, não se... Não, isso. Não, e aí, Legal. né? Não, isso é importante, Centralizar a informação. porque assim, o que a gente vê é a pouca valorização do próprio município, né? Sim. E a gente trazer também já sistematicamente essa conscientização, assim, Que é do jovem, importante. onde procura. No município, tem lá no meu município, não é um órgão separado, né? O Isso aí. governo do estado lançou o Partiu Futuro também, que é um projeto bem Sim. interessante, né? Que pode nos inspirar também. Agora a gente tem várias linhas, alguma coisa que pode ser construída, porque escolas públicas de ensino não, na esfera municipal nós não temos muitas, né? Alguém mais, gurias? Tem mais uma pauta hoje, que não estava na nossa pauta, mas faço questão de falar. Eu fui procurada pela Laura, pela Adriana, pela Gisele e pela Camila, que elas são do Instituto Federal. Mostra aí. Mostra aí. E elas estão fazendo um projeto de oficina profissional. É uma mentoria e uma sensibilização sobre políticas públicas de inovação. E elas precisam fazer essa execução desse projeto que elas imaginaram e me procuraram, e eu disse, tem tudo a ver com a FREPED, tem tudo a ver com o empreendedor, tem tudo a ver com o que nós estamos falando no dia a dia aqui. E aí eu vou passar a palavra para que possa explicar mais direitinho. Eu achei ótimo. Acho que num dia que a gente faça surtir efeito e as gurias vão ter um material bem interessante para publicar e talvez, né, com certeza, talvez não, com certeza ajudar todas nós. Isso. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu já faço parte aqui da frente, faço parte da Associação Comercial do Núcleo de Economia Criativa, mas hoje eu vim como mestranda do Instituto Federal do ProfiNIT, que é um programa ligado ao FORTEC, que é o Fórum Nacional de Gestores da Inovação. Tá? Então, esse mestrado é um mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Nesse semestre, a gente precisa apresentar uma oficina profissional que ou para um ente público, ou para uma empresa privada, ou para uma universidade, que aborde temas relacionados a políticas públicas de inovação. Então, esse grupo que a Nádia comentou com as colegas, nós tivemos a ideia de fazer uma sensibilização sobre políticas públicas de inovação, porque existem muitas coisas, principalmente em nível federal e estadual, pouca coisa em nível municipal, não só Porto Alegre, mas no geral, né? E isso impacta diretamente na questão do empreendedorismo, porque as políticas públicas, elas são diretrizes, né,
E quando são relacionadas à inovação, a gente tem aí um motivo para que os empreendedores busquem trazer coisas novas para o mercado e também se identifiquem com as tecnologias e com as coisas que estão acontecendo. Então a gente precisa sensibilizar o poder público, as lideranças, os empresários, empreendedores que estão com a missão de divulgar esse conhecimento, né, de pulverizar esse conhecimento. Então a nossa ideia foi convidar a Câmara para ser a nossa demandante, né, dessa oficina. Então, qual é o empenho que a Câmara e os que vão assistir precisam ter? Apenas nos fornecer, se necessário, ao longo desse período, que vai ser abril e maio, informações para que a gente possa fazer uma oficina adequada às necessidades e depois, no dia determinado, que seria início de junho, daí a gente vai ver a agenda, participar dessa oficina. Essa oficina ela vai ter 2 momentos, um momento expositivo em que a gente vai trazer toda a parte das políticas públicas, casos, o que já existe, o que precisa, e a gente vai fazer daí uma dinâmica para fazer o levantamento de necessidades e identificar aonde é possível melhorar as políticas públicas relacionadas à inovação e tecnologia no município. Então, a proposta é fazer no início de junho, a gente precisa de uma duração em média de 3 horas para fazer isso, tá? Então, é apenas, né, nos fornecerem as informações quando necessário e depois, em junho, participar da oficina e aproveitar esse conhecimento que a gente vai preparar para vocês. E aí, estou colocando trazendo, né, que a Adriana me procurou, achei bem interessante, mais algo que acresce aqui à frente parlamentar. É um trabalho que vai ser feito junto à frente, dentro da Câmara, com resultados depois, né? Com certeza. Positivos, negativos, acredito que positivo, tudo que é sobre propriedade intelectual agrega, tem poucas pessoas que conhecem. E aí eu quero colocar o grande grupo de nós fazermos ou não, ou vocês acham que não é o ambiente adequado, acham que sim, quero escutá-los. Trouxemos a proposta, né, Adriana? Fala, querido. Presidente, me parece profundamente alinhado com o papel que nós temos aqui. Afinal de contas, nós temos aqui um grupo de pessoas que trabalham dentro do ambiente de inovação, dentro do ambiente de empreendedorismo, dentro do ambiente de capacitação. Então, essa proposta está muito bem alinhada, porque são coisas que vêm com o andar do empreendedor. Na propriedade intelectual, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa tem uma excelente ideia, cria um excelente projeto, e isso é tomado da mão dela porque não tomou cuidado com a propriedade intelectual. Ou às vezes a pessoa não tem o preparo necessário para lidar com isso. Então, acredito que é uma oportunidade muito boa, né? E de fato de abrir para as pessoas perceberem entregas que este ambiente está trazendo para a comunidade, para a sociedade. E só para acrescentar, me parece que um papel importante da Semana do Empreendedor é desmistificar aquela questão de que, poxa, eu só tenho alguns caminhos, que é buscar um emprego ou um serviço ou um concurso público. Eu posso criar um negócio. Eu fui vice-presidente da AGE, fui presidente da Federação dos Jovens Empresários, fui vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, anos atrás, quando eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje. E o que se fazia na época? Era exatamente mostrar isso. Olha, tu pode criar a tua empresa, e não é pecado. Até, aliás, quem vai pagar os impostos é essa empresa que está ali. Então, dentro dessa semana, me parece que é uma coisa que a gente precisa fazer. Botar os jovens a mostrar. Existe um caminho, e esse caminho ele abre outras oportunidades para a própria cidade. Com certeza. Não, e eu estava dizendo para a Adriana, nós estamos pela FREPED fazendo inclusive um trabalho científico para ver onde queremos ir, como estamos e onde queremos ir, né, Adri? Uma coisa importante, né, quando a gente fala em inovação, não é só a inovação tecnológica, né, e a gente não está falando só de empresas privadas. Quando a gente fala em inovação, a gente falava em tripla hélice, agora a gente fala em 4 hélices, né, que é justamente o poder público, as empresas privadas, a academia e agora a sociedade civil. Então, trazer o conhecimento científico da academia, que é a nossa proposta, um ambiente que trabalha com políticas públicas para ter o aproveitamento da sociedade civil e das empresas, é fundamental fazer essa ligação, né? Então, até eu, sendo participante da frente, não foi minha ideia de trazer para a Câmara, eu falei para a Nádia, foi de uma outra colega, que disse, quem sabe a gente faz lá, porque ela estuda muito as políticas de inovação a nível estadual e sente essa falta a nível municipal. Então, é importante fazer essa ligação dos 4 eixos da inovação. É verdade. Com certeza. E essa questão da inovação, desmistificar
Porque as pessoas falam em inovação, já linka com a tecnologia. E não, o empreendedor que não inova, o empresário que não inova, morre. Exato. Tem que estar sempre um passo à frente, tu tem que estar sempre olhando lá. E é trazer isso, trazer essa clareza para o empreendedor de todos os tamanhos. Sim. Porque às vezes há uma cultura, uma empresa familiar já de décadas, ela acaba entravando Sim. e quebra justamente por não inovar, por perder a oportunidade de inovar. Não, e nisso eu conto para vocês, é super interessante, né? Tivemos aí o Fórum da Liberdade, né? Quem teve possibilidade de ir, viu? Um evento muito legal. Eu fui na abertura, né? E o meu pessoal perguntou, mas tu vai ficar o tempo todo? Sim, eu tenho que aprender. Quem não aprende, quem não fica, né? Às vezes parece chato, eu vou assistir uma palestra. Sim, de todas as palestras, tu tira coisas boas, coisas ruins, coisa que não serve, mas tu sempre agrega alguma coisa. E eu fiquei o tempo todo. E bem pelo que a Luzi falou, né? Às vezes empresas mais antigas, familiares, quando não se renovam, quando não inovam, elas acabam a extinguir-se. Elas morrem, elas ficam paradas no tempo, e isso serve para o pequeno, para o médio, para o grande empreendedor. E aí eu trago a fala, né, da Valduga, Casa Valduga. Quem não conhece? Uma grande empresa, mas que teve que ter, meu amor, mas que teve que ter uma ruptura com o pai antigo que fazia a plantação de uvas tipo pérgola, que é aquele estilo que todo mundo vê, que é lindo, né? Que tinha espaço, que era bonito, mas que, olha só, anotei, 1 quilo de uva fazia uma garrafa de 750 ml. E a pérgola dava 40 toneladas. E os filhos vieram com a ideia da inovação de ter espaldeiro, que são as uvas, né, com espalda, né? Porém, o pai achou horrível, porque ali dava 7 toneladas de uvas. Aí, imaginem, o empreendedor pensando, porra, na pérgola eu colho 40 toneladas e no espaldeiro 7. Não vai dar certo, eu não vou fazer. E aí foi aquela briga dos filhos com o pai, que já tinha o nome da Valduga, e aí os filhos tentavam, por muito tempo, e os pais não queriam, a Dona Maria e o seu Valduga. Aí os filhos resolveram dar uma viagem de férias para os pais, inovaram. De 6 meses. Foi 1 mês e pouco. Para os pais ir passearem, retornarem, né? Itália, aquela coisa toda. E assim que os pais botaram o pé no aeroporto, eles começaram a arrancar todas as pérgolas. E fizeram o espaldeiro. E, né, a conclusão é que hoje a Casa Valduga não só ampliou, mas é referência do vinho nacional, internacional, porque os filhos, num lampejo de inovação, e nem sempre inovar, tu recebe aquilo na hora, tu passa de 40 toneladas para 7, porém, os vinhos mais finos, refinados, ganharam mercado. Melhorou a qualidade que não tinha É isso aí. sobrecarga na própria planta, né? Então ela não tinha que produzir. Então, exemplificando aqui o que a nossa amiga Luzi falou, não quer dizer tecnologia, quer dizer mão na massa, ideia, uma certa coragem, né, de mudar tudo. E os filhos me contavam assim, e o pior é que a gente não sabia se ia dar certo. E o pai ia voltar com a nona, e Deus me livre. Mas quem inova e tem certeza que vai dar certo? Ninguém. A gente faz. A gente faz. O erro faz parte da inovação. Exatamente. Justamente isso. Na inovação, não se tem tanto medo de errar que tem no empreendedorismo tradicional. Isso aí. Testa, valida. Não deu? Vamos pivotar. E vamos embora. É isso aí. Então, eu trouxe esse exemplo que talvez numa das nossas
palestra, nos nossos encontros, o Valduga, o Juarez, que é um dos filhos, vir contar por ele mesmo a história. A gente pode ir lá também. Ah, pode, eu gostei mais disso. Eu também. Eu acho que a gente ia fazer uma visita Eu acho que a FREPED poderia fazer uma visita. Gente, precisamos então resolver do Instituto Federal. As plaquinhas não estão por aí, né? Mas vamos fazer. Não vamos, que tá sem luz hoje. Querem as Painel plaquinhas? eletrônico. É, tá sem. Da gente poder pensar então, né? Como a Adriana falou, ela vai precisar primeiro os dados. E em junho, um dos nossos encontros vai ser a aplicação dessa metodologia, né? É isso? Pode fazer um extra, né? Podemos fazer um extra. Só nós precisamos das pessoas, né? Porque senão... E também nós estamos a FREPED dentro da academia, né, gente? Eu acho que todo o trabalho científico também nos dá um norte, né? É um trabalho que ele vai ser acompanhado pelos professores todos, né? Do ProfNIT, do Instituto Federal. Então é uma forma de visibilidade também, né? Claro. Dá pra gente fazer aqui, a ideia é fazer sempre na sede do demandante, né? Mas aí vem o pessoal do Instituto Federal, do ProfNIT, para assistir, até para nos avaliar. E depois você vai apresentar o resultado para nós. Sim, depois a gente pode apresentar o resultado. A gente tem no final de junho, daí o final da disciplina, né? Com a autoavaliação, e daí a gente pode trazer essa avaliação para cá com certeza. E nada impede que isso seja o início de um trabalho que pode ser desenvolvido depois, né? Óbvio. Isso aí pode ser. Pois não, querida. Eu achei excelente a iniciativa, só gostaria de saber, não sei se foi falado na apresentação, mas acho que não. Você sabe qual o Instituto Federal pertence? É o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. No Campo Centro. Isso, Campo Centro. Então vamos para a votação. Aqueles que aceitam, né? É um desafio novo, né? Diferente para nós. Levantem as plaquinhas. Por uma questão de justiça, quem não quer? Não, por favor. Não? Então tá. Então está aprovado, Adriana. Tudo contigo depois, tá? Tu já sabe. Eu e essas outras três que tu nomeou aí. Sim, a Laura, a Gisele e a Camila. Exatamente. A Camila foi a que veio aqui comigo. Isso. Nádia, eu queria falar um pouquinho sobre a legislação. Claro. Tá. Aí é o que eu mais quero. Pois então, aqueles ofícios foram enviados. Sim. E a entidade que nos respondeu foi a Associação Comercial. Até eu conversei com a Jana encaminhou. Só que em conversa com a Rosane, a gente, tipo assim, precisamos desburocratizar até essa parte, né? Então, a gente, conversando com a Rosane, eu fiz uma fala na diretoria da Associação Comercial para deixar claro para as pessoas o que a gente está fazendo. Sim. E a diretora jurídica assumiu, vai falar com todo mundo lá, vai trazer um resultado mais efetivo para nós. Só que a gente tem acho que a Lu já saiu. A Lu da Brasel e o Gustavo dos microcervejeiros estão com a gente. Ótimo. E eu conversei também com o Daniel Goldinho do Sindiprofs. Ótimo. Então, o que a gente fez? A gente listou as entidades que vocês enviaram o ofício e aquelas que a gente tinha mais abertura e que era mais fácil a comunicação, a gente já foi falando, vamos esperar retorno do ofício, senão a coisa não vai andar. Então, a gente teve o retorno do Gustavo, dos microcervejeiros, ele já nos trouxe o material, o pessoal do Sindiprofs também já nos trouxe o material. A Lu tá falando com os gestores lá, que eles recém tinham voltado férias, carnaval, enfim, aquela burocracia que eles têm também a nos dar um retorno. Já quero falar com a Rosicléria aqui do Sinda, então assim, as entidades que estão se aproximando, eu já pego pelo braço, já falo, já me mando o material, então a gente já tem alguns encaminhamentos. O meu questionamento é, que formato eu trago isso para ti? Porque eles estão me trazendo demandas de diversos formatos. Projeto de lei, comentários, enfim, eles me trazem, eu digo, me tragam o que vocês têm, que depois eu organizo e resolvo. Mas me tragam o que vocês têm pra gente ter um start. Que formato a gente entrega isso pra ti? O que eu imagino, né? Digamos, a gente fala tanto em desburocratizar e ver como é difícil, né? Vejo. E vamos fazer. Exato. Aí parece o cachorro que corre atrás do carro, o carro para, ele não sabe o que fazer, né? Quando a gente fala em desburocratizar, as pessoas falam tanto, tem que desburocratizar, tem que desburocratizar. Eu tô tentando cortar o caminho, né? Exatamente. E aí tem a dificuldade de saber aonde. Por quê? Pra quê? Ainda mais a parte legislativa, né? Então, o que é a minha ideia? Vocês trazerem, por exemplo, as cervejeiros, né? Te trouxeram informações sobre a lei tal que é ruim.
nós discutirmos aqui. Tá. Tudo nós vamos discutir, inclusive das legislações. E a partir do sim ou não, na maioria, aí nós vamos fazer aqui pela frente parlamentar o documento que a Cris faz, seja de um novo projeto de lei, seja uma atualização dele, que cada instrumento aí a Cris é que vai nos dizer. Ou seja, de encerrar, qual é o termo? Revogação de alguma lei. Então nós vamos trazer para cá o que cada segmento estudou de si e diz, isso é ruim, nós vamos validar ou não aqui. Tá, então eu vou compilar o que eu já tenho pra gente já trazer. Eles vão me trazendo, eu vou trazendo. Pode ir trazendo aos poucos tá, por segmentos. ótimo, beleza. E a gente discute, que a Cris vai ser a pessoa fundamental de dizer, isso dá para revogar, isso não, e da gente continuar fazendo esse trabalho. Isso tem que... a lei é boa, só tem algo ali dentro que tem que ser atualizado, que está defasado. Bom, vamos fazer... O que eu vou fazer agora de uma lei? Qual é? Das óticas, né? Que existe a lei hoje, isso eu já vi. Porque a Sindiótica me procurou, dentro dessa ideia de facilitar, desburocratizar. No caso da Sindiótica é apertar o cerco. Por quê? Sindiótica está dizendo que existem óticas de fundo de quintal. Tem, muita. Que os caras não têm nem condições de vender óculos. Mas estão perto de escolas, aí pela facilidade a pessoa vai ali, mas eles não têm um selo, digamos assim, de... Não tem o optometrista, não tem o profissional responsável. Não tem nada. E eles me trouxeram que isso aconteceu porque a lei da liberdade econômica tratou eles, sindióticos, os óticos, como um baixo risco. Como baixo risco, cara pálida, óculos? Não, então passou. São leis que passam. Sim. E eles pediram para fazer médio ou alto risco. Então nós estamos estudando, é uma lei que existe e eu vou apresentar que ele não seja baixo risco, porque diz respeito à saúde visual. A saúde depois também sobrecarrega o sistema, porque daí essa pessoa tem um óculos de má qualidade, daqui a pouco está lá... Perda de visão, cirurgia... Várias coisas que... Vocês entenderam qual é a nossa organização aqui? Que eu digo que é muito melhor a questão da legislação, óbvio, que é a qualificação e a educação que vocês estão fazendo, gurias. Mas o que impacta é aqui, Então nós vamos ter um rigor maior com as óticas. E pedido pelo setor. Olha só, então... Isso é que é importante. Ali não é o desburocratizar, é o burocratizar para que... não tenha um problema maior depois. Não, é porque o que acontece quando tem essa ótica lá de fundo de quintal, como a gente diz, que não tem a autorização, além dela sobrecarregar todo o sistema de saúde, ela também desconfigura a qualificação de quem o tem. Exatamente. E aí isso é sério. Não, e eu convidei eles para fazer parte aqui, tá? Porque eles são importantes. Isso é bem importante, porque quando eu levei o assunto lá para a associação comercial, por exemplo, a associação comercial ela abrange vários segmentos. E houve uma dificuldade muito grande de entendimento do que precisava. Por isso que eu acho que talvez seja mais efetivo nós falarmos com o sindicato das categorias. Porque eles sabem a dor daquela categoria. É por isso que a gente está fazendo esse contato mais tete a tete, porque exatamente para explicar quando eu falei na associação comercial, foi assim, repercutiu muito lá dentro, né? O Pedro estava junto na reunião, porque eles não... muito bem a ideia. Eles não... Mas o que é? Eu conversei com vários diretores e vice-presidentes, né? Peguei o telefone e conversei com vários, porque não vinha o resultado, né? Sim. Eu disse, pessoal, vamos participar. Mas aí tu percebe que cada um tem eu digo assim, a causa própria, porque é a experiência deles. Então, para a gente realmente evoluir, eu acredito que a gente tem que ter uma clareza na informação e pegar por categoria. Que nem o sindicato, porque são problemas específicos. E assim, a Lesi, que levanta de novo o Lesi, que tem gente nova, a Lesi é a nossa secretária da frente. O número dela está ali no grupo. Quem não está no WhatsApp, que é novo, passa o número para a Lesi, para ela acrescentar vocês ali. E as meninas que são as diretoras desses GTs,
podem e devem, né? Lesi, eu preciso saber desse, mandaram para aquele, façam aqui. Eu só estou de presidente aqui fazendo a facilitação para a gente poder andar. E claro, eu acabo tendo um pouco mais de contato com as empresas que já me conhecem, eu abro o caminho para vocês fazerem esse trabalho. Fala, Lesi. Eu adiciono o pessoal, e caso alguém queira depois um grupo específico, me encaminhe, daí eu direciono para os grupos ali de qualificação, educação, legislação. Caso alguém não queira, eu acho. Qualificação, educação, legislação e comunicação. Daí depois eu adiciono os novatos aqui, daí a gente vai colocando no grupo. Acho que está andando bem. Então, assim, o desburocratizar, muitas vezes, as pessoas não sabem, né? E aí, às vezes, tu vê que o investidor, o empresário, diz assim, eu não consegui dar certo porque é muito burocratizado. Mas o quê? Ele não sabe dizer. Exato. Entenderam? Então, assim, é isso que a gente tem que desmistificar, porque as pessoas falam que é muita burocracia, mas às vezes o problema não é a burocracia, é o empresário que não sabe como fazer. E não sabe o que quer também. E não sabe o que quer. Enfim, aqui nós estamos num grupo para auxiliar, para a gente tentar desmistificar, para a gente tentar organizar, para a gente ter esse passo a passo. Não, e por isso que foi importante essa fala, porque eles entenderam o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Eu falei, me tragam as demandas de vocês do jeito que vocês quiserem, que eu organizo e levo para frente. Vocês não precisam formular um documento. Não. Do jeito, é para desburocratizar. É dizer, ó, o sal em cima da mesa me atrapalha. Me diga o que que atrapalha o setor de vocês, ponto. Depois a gente dá um jeito. Isso aí. Então, assim, eles tá começando a vir, porque a gente precisa da iniciativa privada para nos trazer isso. Claro, né? senão a gente não sabe o que fazer. Exato. Presidente, uma questão. Me parece que a gente está tendo uma oportunidade de levar para as entidades uma pauta que eles devem colocar lá dentro. Porque qual é o desafio das entidades, muitas vezes? É se mostrar relevante para os seus associados, para os seus sindicalizados. Então, o que uma associação quer? Que os associados vejam que ela é relevante. Isso. Então, a gente pode, nessa conversa com eles, dizer, olha, a gente está propondo que vocês abram uma pauta dentro da associação, dentro do sindicato, de repente até promover um evento lá dentro, com algum representante, com a sua presença lá, por exemplo, para ouvir essas pessoas localmente, para que seja de uma forma sistematizada trazido para cá. Então, porque às vezes as entidades têm 500 associados, mas não tem essa prática de ouvir o associado de verdade. Na hora que abre um evento lá, vamos ouvir os associados para ver o que estão nos atravancando, isso é um benefício que eles fazem para os associados deles e que ao mesmo tempo chega aqui para nós. Então talvez essa comunicação pudesse, olha, vocês podem, estamos propondo através da FUSEG que vocês façam essa discussão e nos deem um retorno para que a gente possa fazer isso. O Sind Creches, Sindedim é o nome. Nós fizemos agora a aprovação de compra de vagas. Isso tem tudo a dizer aqui, né? Compra de vagas para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Hoje a prefeitura não tem vagas para todas as crianças. Tem 4.000 crianças fora da sala de aula da educação infantil, ok? Quais são as formas de ter vaga? Construindo novas escolas, fazendo concurso público ou fazendo a compra de vagas nos colégios particulares, que é algo legal, que é algo interessante. Eu mesmo fiz todo o meu primeiro grau, olha o tempo, fundamental, bolsista, ou seja, eu ganhei uma bolsa e eu estudei no colégio particular, porque o Estado pagava, ok? Nós fizemos a compra de vagas abaixo de pau, passou com as calças na mão, um absurdo, mas passou. E o sindicato das creches da educação infantil me procurou para desburocratizar, para melhorar o ensino, dizendo o quê? Que tinha que ter um item ali, nessa lei, que a lei era do executivo, mas eu podia emendar, que a criança que entrasse com 0 anos ali, ela não fosse trocada a cada ano de escola, que era muito rotineiro isso acontecer. Não a pedido dos pais, mas por conta da prefeitura numa reorganização. E aí nós colocamos, olha a importância dos empresários trazerem a demanda. Trazerem a demanda, porque eu não tinha me dado conta disso, ninguém ali. De que
O aluno que entra com 0 anos, 1, 2, 3, que ele termine a 5 anos e 11 meses por conta do vínculo, por conta da tranquilidade, por conta da turma, por conta de conhecer os professores. E isso aí eu coloquei uma emenda que, se não tivesse a vaga no município, se não fosse por pedido dos pais, a criança ficasse ali até 5 anos e 11 meses. Passou, é legal. Mas se o sindicato dos professores das escolas de educação infantil não me procurassem, eu não saberia. Então, nós estamos aqui, e eu tenho falado muito, com a faca e o queijo na mão. Só nós não estamos conseguindo fazer com que os outros entes entendam da importância daqui. Que aqui vai sair o quê? A renovação, a atualização de uma lei, vai sair a revogação, vai sair talvez outra lei, que a gente já diz, né, que tem lei demais, mas, enfim, daqui a pouco tem alguma que não está sendo adequada e que precisa ser. Então, à frente tem tudo para dar certo. É mais um ponto importante que eles trouxeram, também em relação à adaptação e à saúde mental desse indivíduo. Por quê? Porque ele ficar pipocando de escola em escola, ele além de não ter vínculo, ele tem que se adaptar a toda a escola que ele vai. Então, ele já, às vezes, dependendo da criança, ela já tem, né, um ambiente familiar prejudicado, daí daqui a pouco... Mas, por exemplo, quem não é da, como a comandante falou, quem não é da área não vai pensar. Então, o nosso grupo, ele acaba fazendo um trabalho de formiguinha para ir conversando com os setores que nos tragam isso. E a gente levar essa consciência também para os sindicatos, né, para os empreendedores, enfim, para quem tem a demanda e o déficit, né? Isso é importante. Pra gente poder ter essa parte. Mais alguma coisa, gente? Presidente, só sobre esse mesmo assunto. Tá. Eu tenho clientes que são escolas, redes de escolas infantis na nossa empresa. Tá. A grande queixa deles é que não tem professores qualificados para atuar nessas escolas. Eles querem, abrem vagas e não tem. Chegam pessoas sem qualificação, ou seja, chegam pessoas, ficam um período ali e não são pessoas qualificadas. Então, uma das coisas que talvez se pudesse trabalhar enquanto uma política pública é preparar de alguma forma profissionais para atuarem com essas crianças. Não está tendo pessoas qualificadas para atuar de 0 a 6 anos. Sabe que a educação infantil, e aí eu vou trazendo aqui, é bom porque a gente também vai compartilhando informações, né? A secretária estadual da educação está fazendo uma remodulação, redimensionamento na questão do magistério. Eu fiz magistério. Lá no meu tempo, eu saía do magistério e podia entrar numa sala de aula, de 1ª a 4ª série. E, inclusive, educação infantil. Se eu tivesse a OMEP, que é a Organização Mundial de Pré-Escolas, era um curso. E assim aconteceu até um dado momento, até que a pedagogia iniciou com o curso Pedagogia, séries iniciais, Pedagogia, Educação Infantil. E o magistério acabou ficando perdido, porque depois termina o magistério e não pode mais entrar em sala de aula. Tá? O que a secretária de Educação do Estado está fazendo? Ela está organizando que aquelas pessoas, aí vem o encontro do que tu fala, que aquelas pessoas que fazem magistério sejam os monitores das escolas de educação infantil e das primeiras séries iniciais. Porque nas séries iniciais também nós temos crianças, adolescentes, inclusive com necessidades extras, com inclusão. E ali não basta só a professora. Numa sala de aula com criança, adolescente com deficiência, seja TEA, seja síndrome de Down, seja incapacidade motora, enfim, o que for, a obrigatoriedade de ter monitor. Então, esse trabalho que a secretária de Educação do Estado está fazendo, eu acho que vem bem a calhar para não deixar o magistério. Fez o magistério, tu não é mais nada, que é o técnico, né? Que assim como tinha o Julinho, na época tinha o técnico de
de eletricidade, de contabilidade, tinha o magistério nas escolas e que saía com uma profissão hoje, né? Se a gente vai ler na letra fria, o magistério tu faz e não tem nada. E ela quer fazer essa transição de que aqueles que fazem o magistério sejam os monitores, ou seja, saem do magistério com um emprego auxiliando qualificadamente o professor da sala de aula. Viu que a gente vai falando aqui, vai vindo as coisas que isso eu já sei fazer. Mas a gente que tem o Everton ali da Top Curso, a gente que trabalha, hoje eu trabalhei em universidade, a gente sabe que a pessoa que vem de fora e que quer fazer pedagogia, ela vem sem experiência nenhuma, ela vem crua, mas quem vem do magistério e faz pedagogia... 1000 vezes melhor. É um professor muito mais qualificado, ele tem muito mais condições de gerenciar uma sala de aula, de compartilhar o conhecimento dele. Então, assim, ainda o magistério, temos escolas em Porto Alegre, eu acho que o João Souza ainda tem, né? Paula Gama. Então, assim, ele ainda é importante para a nossa educação, e muito importante. Que bom que está tendo essa ação, então, né? Porque é um muito olhar bacana. que precisava Sim, ter. é super bom. Mais alguma coisa, gente? É inovação, sem ser tecnologia. Sem ser a questão tecnológica. Olha só. E é isso que nós temos que mostrar para a rua, né? Mais alguma coisa, gurias? Não? Então, assim, nós vamos ter que conversar bastante ali no WhatsApp. Por conta da Semana do Empreendedor, temos temas de casa. Me manda direto, que aí eu já dou uma olhada, já converso contigo, já disparamos. Tá bom? Só tem que ver se dia 3 vai estar disponível. Dia 3, estamos sem... tu não conseguiu, Lesi, dia 3? Não, tá sem internet, tá sem luz, né? Assim que eu tiver, eu vejo que precisa no sistema. É o dia todo? Sim. Dia 3, dia todo. Dia 3, dia todo. Só peço para deixarem as plaquinhas mega tecnológicas. Muito obrigada. Inovadoras. Painel eletrônico.